a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas não sabem como agir. Se denuncia, se não denuncia, se tenta intervir de alguma forma. E é claro, é sempre importante contar com as forças de segurança do seu estado, do seu município. E a Polícia Rodoviária Federal reforçou durante uma semana as ações de combate à violência contra as mulheres no estado do Piauí. A Operação Alerta Lilás 3 reuniu fiscalização, cumprimento de mandados e atividades de conscientização. E para a gente falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o inspetor da PRF, Cláudio Piazzarolo, que vai explicar para a gente todos os detalhes. Tudo bem, inspetor? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Inspetor, olha, a violência contra a mulher, a violência doméstica é um assunto muito delicado. Infelizmente, nós ainda temos um número exorbitante em todo o país, no estado do Piauí. E nós trouxemos as ações que aconteceram nessa semana. A gente vai até mostrar para quem está em casa. Do dia 3 ao dia 9 de agosto, 6 pessoas foram presas, 3 pessoas foram resgatadas em situação de vulnerabilidade. Com isso, eu queria que o senhor explicasse o que significa isso. Como que foi esse resgate em relação à proteção dessas pessoas que estavam em risco? Essa operação ela é nacional, né? A nível nacional foram 69 pessoas detidas por crime, vamos dizer assim, contra a mulher. Essa operação em relação à questão do mês do nosso Alerta Lilás. Então, assim, para nível de Piauí, nós tivemos 6 pessoas presas, 4 eram por questões de pensão alimentícia, uma por estupro de vulnerável, a última era porte de droga, e as outras 3 ocorrências eram situações onde estavam sendo transportados menores sem autorização dos pais. Sim. Numa vertente um pouco mais ampla dessa questão dos direitos humanos, o nosso pessoal lá em Picos encontrou também um andarilho que estava na lista de desaparecidos. A gente entrou em contato com a família lá da Paraíba, inclusive já veio buscá-lo e graças a Deus está em casa. Ótimo, inspetor. E com a continuidade dos assuntos, acho que o senhor até abreviou um pouquinho as próximas informações que a gente tem. E justamente em todo o país foram 546, correto? Isso. Que foram fiscalizadas, 25 veículos fiscalizados e 9 boletins de ocorrência registrados. Ao longo dessa operação, foram registrados esses boletins? Sim. Esses números são a nível de regional Piauí. Ah, certo. A nível de Brasil, a gente tem esse número bem mais expressivo. Sim. Né? Então, em termos de pessoas fiscalizadas, a gente tem 7.500 pessoas fiscalizadas. Realmente é um número bem E grande. o número de veículos, se eu não me engano, 2.000 e alguma coisa. Perfeito. Mas esses números são relacionados à etapa da operação a nível de Piauí. Certo. E para finalizar, a gente tem justamente esses mandados que o senhor falou, né? Quais eram as tipificações de cada um. Eu queria aproveitar, inspetor, para o senhor falar um pouquinho a respeito desse papel da Polícia Rodoviária Federal. Porque muita gente pensa, não, é só a Polícia Militar que faz esse tipo de ação, é só a Polícia Civil. E a Polícia Rodoviária, ela também atua justamente nessa fiscalização, né, nessa atuação da segurança pública aqui no Estado. A gente tem essa temática como uma temática muito importante, a dos direitos humanos como um todo, e especificamente nesse mês a gente deu uma atenção maior para a questão de ser o mês, né, dos 20 anos da Lei Maria da Penha. A gente está fazendo 20 anos dessa norma e, vamos dizer assim, é um crime que ele insiste em permanecer. E aí, em cima disso, a gente, vamos dizer assim, concentrou todos os nossos esforços para poder, tanto a parte de inteligência como operacional, a gente conseguir direcionar especificamente para essa área e apresentar um resultado que, dentro desse nível de fiscalização, a gente conseguiu, para chegar nesse número, abordar essas 500 e poucas pessoas, fazer a fiscalização delas, fazer as consultas respectivas com relação ao mandato e a gente conseguir trazer esse resultado. E, inspetor, ainda existe uma resistência muito frequente de não haver denúncia, de não querer se meter, por exemplo, presencia um caso de violência doméstica. Já, inclusive, aconteceu aqui no Piauí um agressor com a esposa dentro do carro e a PRF atuou também nessa questão. Então, assim, essas denúncias, muitas vezes, elas são subnotificadas? A polícia percebe isso também como um problema? Eu imagino que a subnotificação, de uma forma geral, em relação a todos os crimes, ela existe. Né? E é porque a gente tem um canal específico, que é o 180, para que você ligue, denuncie ou receba orientações nesse sentido. Então, assim, essa conscientização sobre todo esse processo, por exemplo, essa operação, já inclui, por exemplo, a Polícia Rodoviária. Às vezes a pessoa não sabe, eles também participam desse tipo de situação? Sim. Inclusive, a nossa diretora de operações a nível de Brasília, a Nádia, quer dizer, é uma mulher que coordena toda essa operação. Então, assim, a gente tem nos nossos quadros
inclusive essa coisa já bem conscientizada de que a gente tem que atuar nesse setor, tem que atuar contra esse crime, e essa situação já é, vamos dizer assim, bem resolvida entre a gente. O que pega para nós é o nosso pouco efetivo. Nem sempre a gente consegue atuar em todas as áreas ao mesmo tempo. E, inspetor, para finalizar, eu queria que o senhor falasse também sobre esses canais de denúncia que o senhor fala, né? É o mês de agosto, tem uma atenção um pouco maior, mas acontece ao longo de todo o ano, a fiscalização, a proteção à mulher é algo que é contínuo. Queria que o senhor falasse para quem está em casa quais os canais de denúncia, como denunciar, qualquer pessoa pode denunciar um caso de violência doméstica ou tem que ser só a vítima? Não, com certeza. O canal 180, né, isso a gente tem que é o canal de atendimento para urgência de qualquer crime contra a mulher. Paralelo a isso, a gente tem o 91 da PRF, a gente tem o 190 da PM, quer dizer, canais a gente tem para atender, seja o específico, seja, por exemplo, a própria PM, que ela tem, vamos dizer assim, uma capilaridade bem maior do que a própria PRF, e tem essa capacidade de dar essa resposta rápida também. Então, assim, os órgãos de segurança, junto com o Ministério Público e vários outros órgãos que têm essa, vamos dizer assim, essa rede de capacidade de atuar, está à disposição agora. Precisa realmente dessa questão, dessa mobilização, dessa denúncia, ela faz muita diferença para que a gente consiga otimizar nosso esforço.